Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Thiago, vou trabalhar com vocês mais um tema de história aqui nesse dia maravilhoso e super ensolarado, pelo menos enquanto eu estou fazendo essa gravação. Pessoal, vocês estão escutando aí uma trilha sonora fantástica, né? Ao fundo vocês estão escutando a música do Chico Buarque, Vai Passar. Espero que vocês gostem bastante. No final vou colocar aqui a referência dessa trilha sonora, né, para que vocês possam escutar no futuro, curtir aí esse grande músico brasileiro, esse grande poeta. E nós vamos também alertá-los que estamos com um canal. Então, se você quiser, se inscreva, né? Curta ali as nossas postagens. O canal, vocês viram aí no início da apresentação, chama-se Agora é Outra História, né? E eu vou disponibilizar ali os materiais, principalmente referente ali ao vestibular, tudo bem? Nesse novo formato agora também de gravação, eu vou, na descrição do vídeo lá no YouTube principalmente, você vai ter a divisão dos temas da aula, né, para que você possa ali organizar o seu estudo e para que você, caso se sinta ali um pouco cansado, né, de me escutar tanto, você possa ali parar, escutar ali uma parte, estudar ali, refletir sobre aquele tema e depois seguir para o outro tema. Tudo bem, galera? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil colônia, mais especificamente sobre a União Ibérica e também as invasões que ocorreram no Brasil durante essa fase tão importante da nossa história. Tudo bem? Então vamos lá, vem comigo. Nosso primeiro tema então, União Ibérica. Galera, a União Ibérica, também conhecida ali como período filipino, né? Porque nós tivemos 3 reis Filipes. Filipe II, terceiro e quarto da Espanha, ou para Portugal, Filipe I, II e terceiro. Também é conhecido como período dos Habsburgo, né? Que é a família ali, a dinastia que governou Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, então, tiveram unidos nesse momento. Esse momento aqui que você está vendo aqui ao lado, ó, vai de 1580 até 1640. Muito bem, vamos ali então do começo, vamos entender o que aconteceu de forma bem sucinta, de forma bem tranquila. Olha só, em 1578 Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião o Venturoso. Nós estamos na dinastia de Avis. A dinastia de Avis, pessoal, é aquela dinastia ligada ao início do processo de expansão marítima, né? Aquela dinastia que está muito relacionada ali com aquela união entre rei e burguesia. Não esqueçam do contexto que nós estamos estudando, galera. Que contexto é esse? Aquele contexto do capitalismo comercial, da expansão marítima, do mercantilismo, do absolutismo, que vocês já viram em outras aulas. Caso você não tenha visto, é só você se aventurar ali no canal que você vai encontrar todos esses temas. Muito bem. Dom Sebastião o Venturoso, mestre da casa de Avis, aí, ou melhor, rei de Portugal, da família de Avis, em 1578 acaba desaparecendo após uma batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir. Seguindo ali ainda, né, aqueles resquícios da Guerra de Reconquista, aquela ideia da expansão ali religiosa, né, da luta contra os árabes, da luta contra os mouros ali no norte da África. Dom Sebastião lidera as tropas portuguesas e na Batalha de Alcácer Quibir é muito provável que ele tenha morrido, ele desaparece, né? E isso fez com que nascesse ali toda aquela crença famosa do sebastianismo, né? Sebastianismo que vai ter reflexos em Portugal, principalmente com a crise aí que vai se dar durante a União Ibérica, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, e sebastianismo que existiu no Brasil também, principalmente relacionado ao que? A movimentos messiânicos, que estudaremos mais à frente. Muito bem. 1578, desapareceu então Dom Sebastião. Quem assume o poder? O seu tio-avô, cardeal Dom Henrique. Gente, o cardeal Dom Henrique tinha 78 anos, né? Era muito idoso, né? Para a época, inclusive. E mesmo para hoje, né? Se pensar na expectativa do Brasil, expectativa de vida, ele já tinha passado da expectativa de vida aqui no Brasil. Dom Henrique assume o trono, não tem herdeiros diretos, né? Não tem filhos, é um cardeal da igreja.
governa por 2 anos e morre. Com a sua morte, nós temos o fim da dinastia de Avis e nós teremos também o início de um confronto ali, de um conflito, de uma busca ali pelo poder entre duas pessoas, né? Quem vai lutar por esse poder, pessoal? A crise sucessória em Portugal ela vai se dar, de um lado, pelo Filipe II, rei da Espanha, né? Parente distante aí da família de Avis, que exige assumir o trono. E um português, um prior, né? O prior do Crato, Dom Antônio. Prior do Crato, aí, o Dom Antônio, ele chega a assumir o trono, tá? Ele é coroado rei de Portugal e é aceito como rei em algumas regiões. Mas depois de uma série de conflitos, a Espanha consegue vencer. Filipe II, com apoio da própria elite portuguesa, principalmente da nobreza, vai ascender ao trono de Portugal e vai ter início o processo de União Ibérica. Muito bem, gente. Na União Ibérica vai ficar definido ali logo no seu início, né, o rei aí, Dom Filipe II, aceita fazer um juramento que ficou conhecido como Juramento de Tomar. O Juramento de Tomar, pessoal, que vocês estão vendo aqui projetado, inclusive, ele não coloca Portugal como uma conquista da Espanha, e sim como parte do reino espanhol. Por que isso é importante, galera? Porque nós teremos o reconhecimento agora de que Portugal, então, além de fazer parte do reino da Espanha, vai preservar os seus cargos políticos, os seus cargos públicos, os seus cargos militares. Ou seja, a elite portuguesa continua administrando Portugal, só que agora com o rei Filipe II no poder. Tudo bem? Ótimo. Galera, por que que Portugal aceita essa condição? Por que que a Espanha quer também promover esse processo de união aí entre as duas coroas, entre os dois reinos? Então é muito simples, ó. A primeira coisa a gente tem que lembrar sempre das condições econômicas que nós estamos vivendo. Nós estamos no capitalismo comercial, nós estamos no mercantilismo. Então há aquela busca incessante de acumulação de capital. Para quê, galera? Eu vou acumular o capital porque eu quero fortalecer o Estado, a burguesia quer promover o seu desenvolvimento econômico e as práticas do mercantilismo nós já estudamos, né? Nós já estamos cansados de falar até desse tema, mas é sempre muito importante. Então você vê ela passando aqui uma projeçãozinha sobre as práticas básicas do mercantilismo. Muito bem. Então, diante dessa ideia de acumular metais preciosos, de enriquecer através do comércio, nós teremos Portugal, gente, visando um fácil acesso aos metais preciosos que a Espanha retirava aqui da América. Então o objetivo de Portugal é muito claro: metalismo, acumular metais preciosos, buscar essa prata espanhola principalmente, que sai aqui em grande quantidade da América. Agora a Espanha. A Espanha, pessoal, quer ter acesso aos gigantescos mercados comerciais, mercados coloniais de Portugal. Então, se a gente parar para pensar nos objetivos, nossa, eles fazem muito sentido. Os dois vão sair ganhando, tá? Então, na prática é perfeito. Aliás, desculpem, na teoria é perfeito. Na prática, gente, nossa, foi muito difícil, tá? Foi uma bela de uma porcaria, desculpe a palavra. Enfim, quais os problemas nós teremos aqui, pessoal? Quais os problemas nós teremos nesse processo aí, então, de União Ibérica? Primeiro, ao se unir com a Espanha, gente, Portugal passa a ter como inimigos muitos países da Europa. Todos os países que eram inimigos da Espanha agora são inimigos de Portugal. E, pessoal, todo mundo odiava a Espanha nesse momento, tá? A Espanha é a principal potência do planeta, né? É um reino ali um tanto quanto imperialista, dominador, né? E Portugal vai ser jogada no olho do furacão, vai ser jogada ali nas guerras europeias, tá? Guerra dos 80 anos, Guerra dos 30 anos, enfim, todos os conflitos que a Espanha se envolveu, Portugal, de tabela, está envolvido também. E qual é o grande problema disso, gente? Quando você tem a vitória na guerra é mais tranquilo, né? Você tem ali pelo menos alguns espólios, alguns tratados que vão favorecê-lo. Agora o problema, gente, é que a Espanha
ela não consegue vencer esses conflitos. Ela perde todas as batalhas, praticamente. Batalhas não, mas ela perde todas as guerras. Gente, ela perde demais, tá? Parece o time do Palmeiras. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Prejuízo gigantesco para Portugal. Outra coisa, pessoal, uma dessas guerras espanholas era contra a Holanda, né? Contra as Províncias Unidas dos Países Baixos, que em 1581 declarou independência. Qual foi a reação dos espanhóis? Boicotar o comércio dos holandeses com as colônias portuguesas. Nós já aprendemos, inclusive, que a Holanda era um grande parceiro comercial de Portugal no ciclo do açúcar. Transportava, refinava, distribuía, financiava até a produção. Então, o que vai acontecer, gente? Esse boicote, obviamente, vai levar ali a uma série de ataques da Holanda à Espanha e, consequentemente, também a territórios coloniais portugueses, inclusive o Brasil, pessoal. Uma outra derrota muito marcante que a Espanha teve aqui foi a derrota para a invencível armada inglesa, né? Inglaterra governada pela sua principal rainha absolutista, né? Principal governante absolutista, aliás, que era a Elizabeth I, né? Primeira, hein, gente? Não a segunda. A segunda tá aí governando ainda. A Elizabeth I consegue vencer a chamada Invencível Armada Espanhola, que de invencível, como vocês estão vendo, não tem nada, né? E essa derrota, gente, enfraquece muito a Espanha, enfraquece muito Portugal também. Então são muitos problemas. Agora, algumas consequências básicas que vocês devem lembrar sempre desse processo. Primeiro, o Brasil vai passar por um processo ali de expansão territorial, de interiorização. Há um incentivo a esse processo de interiorização na busca de metais preciosos, já no contexto da crise ali do ciclo do açúcar, inclusive. Há também ali uma facilidade para essa expansão para o interior e um incentivo, por quê? Porque uma vez que as duas coroas estão unidas, mesmo o Tratado de Tordesilhas continuando a existir, ele praticamente foi suspenso temporariamente ou foi desprezado, né? Embora, né, vocês saibam também, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, nas próximas aulas, que muitos colonos brasileiros e mesmo os portugueses não respeitavam esse tratado. Mas é um grande incentivo aqui para você ir para o interior, isso que eu estou querendo dizer. Outra consequência dramática, pessoal, aqui para o Brasil, para Portugal, foram as invasões, né? Principalmente aqui da Holanda, que se deram nesse processo, que se deram por conta dessa União Ibérica aí, né? Logo a gente vai falar aqui desse processo de invasão holandesa também. Outra consequência aqui que eu tenho que ressaltar para vocês é a ascensão do chamado bandeirismo de preação. Gente, o bandeirismo de preação é aquele de caça e escravização do indígena. Por que esse bandeirismo ganha tanta força? Por que esse paulista vai tanto atrás aí desses indígenas para serem escravizados? Porque a Holanda, pessoal, depois que tomou o Nordeste brasileiro, de Pernambuco até o Maranhão, a Holanda também tomou ali a região de Angola, um dos grandes fornecedores de africanos, de escravos para o Brasil. Começa a faltar mão de obra, por exemplo, em Salvador, um grande produtor de açúcar. Como é que a gente vai suprir essa mão de obra? Com o indígena, com a escravidão vermelha. Então, o auge do bandeirismo de preação está relacionado também a esse processo da União Ibérica e de invasões que nós estamos estudando. Bem, uma outra consequência dramática é que Portugal vai entrar numa profunda decadência, tá? Militar, decadência econômica, né? Tanto que o sebastianismo surge nesse contexto. Gente, o sebastianismo, crença de que Dom Sebastião retornaria, lembra que eu comentei com vocês que ele desapareceu, não encontraram um corpo, né? E ao voltar, ele retomaria o trono e Portugal retomaria as suas glórias, tudo bem? Então nasce esse mito do sebastianismo, que depois vai ser aproveitado aqui no Brasil, por exemplo, no movimento de Canudos, no movimento do Contestado e em outros movimentos messiânicos menores, tudo bem? Outra consequência direta aqui para o Brasil, inclusive, vai ser o enrijecimento do pacto colonial. O que significa isso? Com essa crise gigantesca, o que é que Portugal vai fazer para buscar captar recursos? Explorar cada vez mais a sua colônia. Belezinha? Ótimo, pessoal.
A restauração portuguesa vai se dar em 1640. Essa restauração, gente, ela se dá, obviamente, através de uma guerra contra a Espanha. Portugal estava em crise, como a gente acabou de analisar. Então, óbvio que Portugal vai ter que fazer o quê, gente? Vai ter que pedir ajuda para outros países e contou ali com a ajuda principalmente da Inglaterra e também da Holanda. Óbvio que esses países, pessoal, vão cobrar de Portugal, tá? Então, as relações comerciais portuguesas na Europa vão se deteriorar muito por conta dessas alianças que serão feitas a partir desse momento. Mas retomando aqui, depois a gente vai falar mais dessas alianças, né, que levam ao Tratado de Methuen, por exemplo, né, que levam à Paz de Haia com a Holanda, que a gente já vai analisar inclusive nessa aula ainda. Além disso, pessoal, ou voltando ali a vitória portuguesa contra a Espanha, graças a essas ajudas da Inglaterra e também da Holanda, nós tivemos ali em 1640 a restauração. Dom João de Bragança, uma nova dinastia, assume o poder e nós teremos Portugal finalmente separado aí dos espanhóis e o fim desse processo chamado de União Ibérica. Belezinha? Ótimo, pessoal. Encerramos nosso primeiro tema, União Ibérica. Agora vamos para o nosso segundo tema. Qual é o nosso segundo tema? Nosso segundo tema são os ataques e são as invasões que o Brasil sofreu nessa fase da história, principalmente aqui no século XVI e também no século XVII. Gente, estou dando uma arrumadinha aqui na câmera para ela não ficar torta. Acho que ficou legal. Enfim, eu sou bonitão, então vai compensar qualquer coisa. Ó, vamos lá, galera. Ataques e invasões, então. Ataques e invasões. A gente pode definir ali, tirar, né, dois conceitos básicos de ataques e invasões. Ataques, pessoal, visavam o quê? Visavam apenas o saque, visavam a pilhagem, tá? Nós teremos o ataque às cidades, o sequestro de cidades aqui no litoral brasileiro, como Santos, Recife, como a cidade também ali do Rio de Janeiro, né? Esses piratas que vão promover esses sequestros, esses saques, alguns pagavam até impostos para os seus reinos. Esses que pagam impostos são chamados de corsários. Belezinha? A Inglaterra, por exemplo, ela não busca formar colônias aqui no território português na América do Sul, mas ela atacará sim cidades brasileiras, navios portugueses, tudo bem? Em busca aí dessa pilhagem. É uma forma ali de acumular recursos. Agora, invasões, pessoal, a gente pode definir como uma tentativa, como uma busca de se estabelecer na região aí que era considerada portuguesa e fundar uma colônia nessa região. Tudo bem? Por que que nós teremos esse processo de ataques e também de invasões? Então, os principais fatores estão relacionados, ó, à expansão marítima e comercial, tudo bem? Então, aqui a ideia é muito simples. Portugal, gente, quando faz esse processo de expansão, seguido ali também pela Espanha, vai definir que a América praticamente é toda deles, né? E nós teremos ali até um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que eu comentei há pouco com vocês. Esse tratado, gente, vai marginalizar a Inglaterra, a França, a Holanda. Óbvio que esses países não aceitarão o Tratado de Tordesilhas e vão promover ataques e invasões. Agora, dentro da própria expansão marítima e comercial, nós temos ali o capitalismo comercial que vai se estabelecer naquele processo de integração, né? Nesse processo de integração, o que vai rolar, galera? Nós teremos um processo onde o comércio vai gerar riqueza. E o comércio colonial, gente, através do mercantilismo, através do pacto colonial, daquelas regras que vocês conhecem, esse comércio, ele acaba fazendo com que nós tenhamos ali um acúmulo de capital. Então, ter colônias é algo importante. É por isso que muitos reinos vão promover esses ataques. Destaque aqui no Brasil para Holanda e para a França, que querem fundar colônias para estabelecer essas relações comerciais. Gente, a União Ibérica também é um dos fatores que levam a ataques e a invasões. Afinal, Portugal vai ganhar muitos inimigos, o próprio boicote que a Holanda sofreu leva também a esse processo. Belezinha? Bem,
Vocês já viram, estão vendo aí o mapa mostrando o Tratado de Tordesilhas e essa marginalização que eu acabei de comentar com vocês. Vamos lá então. Vamos falar primeiro dos franceses agora, sobre esse processo de invasão francesa que o Brasil sofreu. Muito bem, já no período pré-colonial, os franceses estiveram presentes aqui no Brasil, né, aqui na América, e estiveram presentes também para estabelecer o comércio de pau-brasil. Agora, em 1555, a França parte para uma ação mais deliberada, parte para uma invasão e tenta estabelecer uma colônia aqui. Essa colônia ficou conhecida como França Antártica, ok? O objetivo principal da França Antártica era garantir a acumulação de capital para os franceses através da exploração do pau-brasil. Tudo bem? Vale lembrar que por conta disso, os franceses tiveram um grande apoio dos indígenas aqui brasileiros, né? Por quê? Porque a relação entre francês e indígena é aquela relação do período pré-colonial dos portugueses, aquela relação de troca, né, do escambo. E o indígena brasileiro, o nativo, ele vê o português já como inimigo, afinal o português está expulsando de sua terra, o português está também escravizando esse indígena. Então ele vê o francês como um parceiro, como um aliado contra o seu inimigo em comum, que é o português. Tá? Isso ajudou nesse processo de fundação aí da França Antártica. Vale lembrar também, pessoal, que o contexto na França influenciou muito a formação da França Antártica. A França estava mergulhada aqui na metade do século XVI em guerras de religião, guerras entre protestantes e católicos. Na França, pessoal, nós tínhamos um grupo protestante muito forte, né, relacionado com a burguesia, que eram os huguenotes. Os huguenotes são calvinistas, tá? Acreditam ali naquela predestinação como forma ali de salvação. E os conflitos religiosos levaram a guerras sucessivas lá na França. Qual era a ideia dos franceses? Transferir parte dessa burguesia protestante aqui para o Brasil e, nessa ação, atingir dois objetivos: reduzir os conflitos religiosos e também garantir a exploração aqui da América. Afinal, você vai transferir uma classe de comerciantes. A região escolhida, gente, foi uma região que estava desocupada, né? Que não tinha presença portuguesa. É a região ali do Rio de Janeiro, tá? A Baía de Guanabara, principalmente. Belezinha? Então, os franceses vão ficar ali por mais de 10 anos, serão expulsos só em 1567 e para acontecer esse processo de expulsão, gente, o governador-geral, o Mendes Sá, ele precisou usar os jesuítas. Os jesuítas fizeram ali um tratado de paz com os nativos, né? Com a confederação lá dos tamoios. Esse tratado de paz que foi feito com os indígenas lá na atual cidade de Ubatuba foi o armistício de Iperó. O armistício de Iperó garantiu ali, então, que os indígenas auxiliariam os portugueses contra os franceses e, em troca, eles não seriam mais escravizados. Pobres indígenas, né, gente? Vocês sabem muito bem que eles foram, sim, escravizados. Para a gente finalizar aqui, você tem uma imagenzinha, né, da Baía de Guanabara. Esse mapa é francês, inclusive, tá? Esse mapa francês, pessoal, ele mostra ali, então, essa França Antártica. Belezinha? 1567 são expulsos, mas não desistem. E em 1612, já no período da União Ibérica, nós tivemos ali a chegada dos franceses agora no Maranhão, né, onde será fundado o Forte de São Luís, e depois vai ter a cidade de São Luís, em homenagem ao rei francês, né, o Luís XIII. Alguns autores falam que é em homenagem ao rei Luís IX, mas enfim, a cidade de São Luís é criada ali, vai nascer a partir dessa ocupação francesa. A ideia aqui, pessoal, é bem simples, tá? O que é que os franceses vão explorar nessa região extrema do Nordeste, aí, já próximo do Norte, próximo da floresta amazônica? A ideia é promover a exploração das drogas do sertão. Belezinha? Drogas do sertão, atividades extrativas lá da floresta amazônica. Tranquilo? Em 1615 eles serão expulsos pelos portugueses e espanhóis, que nesse momento estavam juntos.
Ótimo. Agora, o que é que o vestibular gosta muito, mas muito mesmo? Ele gosta dos holandeses. Então agora nós vamos falar das invasões holandesas, de todo o contexto que levou esse processo, né? Todo passo a passo, e lógico eu vou focando para vocês aí o que você deve explorar mais na hora de estudar, né? E dar mais atenção ali porque costuma ser cobrado. Ótimo. Então, nós tivemos um processo de guerra de independência entre as Províncias Unidas dos Países Baixos e a Espanha. Lembrando que a Espanha era parte da possessão espanhola na Europa, tá? Só que eles não tinham nada a ver com os espanhóis. Certo? Como assim nada a ver? Esses caras, eles têm outra religião, eles têm outro tipo de organização cultural, tá? Embora sejam cristãos também. Não se fala o mesmo idioma, eles não se sentem espanhóis, eles se sentem explorados. Então eles começam uma guerra de independência com a Holanda. Desculpem, a Holanda com a Espanha. Essa guerra de independência leva à declaração de independência em 1581, né? As tropas holandesas aí das Províncias Unidas dos Países Baixos eram lideradas pelo Guilherme de Orange, né? Por isso que a cor laranja é tão presente aí na história holandesa, inclusive, né? Embora não esteja na sua bandeira. Nós teremos uma reação da Espanha. Qual foi a reação da Espanha? A independência da Holanda, olha só, 1581. A União Ibérica, 1580. A ação espanhola, gente, é contundente. Boicote ao comércio da Holanda com as colônias portuguesas. Vale lembrar, gente, que essa não é só uma ação de retaliação. Lembrem-se que o objetivo da Espanha na União Ibérica era controlar os mercados portugueses, então eles precisavam tirar a Holanda, também da jogada. Então a Espanha visa dois objetivos, né? Uma ação contra o seu inimigo, Holanda, que está nascendo aqui, né, com o nome de Províncias Unidas dos Países Baixos, e a segunda ação econômica, tomar esses mercados que eram ali praticamente controlados, né, pela Holanda, que era parceira de Portugal. Óbvio que a Holanda, gente, diante desse prejuízo gigantesco que ela vai levar aqui, ela vai promover uma série de ações contra Portugal e também contra a Espanha. Nós vamos entrar aqui num processo que ficou conhecido como Guerras do Açúcar. Em 1599, nós tivemos a primeira grande ação, né, dos holandeses. Essa primeira grande ação dos holandeses foi a tentativa de invasão do Rio de Janeiro, foi um fracasso, tá? Em 1602 nasce a Companhia das Índias Orientais e várias possessões portuguesas são tomadas lá na Ásia pelos holandeses. A Holanda que vai fazendo ataques simultâneos aí, né, nesse período, vai atacando a América do Norte, né? Chegou a ocupar a região onde hoje é Nova York, que era antes Nova Amsterdã. Por regiões da América Central também, algumas ilhas passam a pertencer à Holanda e vai atacar aqui a América do Sul, a África e também a Ásia. Bem, as guerras europeias, principalmente a Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 80 anos, enfraquecem ali a Espanha. A Espanha é obrigada a negociar com os holandeses, a Holanda que é uma potência comercial e marítima no começo do século XVII, tá? A principal potência marítima é a Holanda, inclusive. Nessa negociação entre Espanha e Holanda, nós teremos a Trégua dos 12 anos, entre 1609 e 1621, onde a Holanda pode restabelecer o comércio aí com o Nordeste brasileiro, o comércio do açúcar. Aquele famoso financiamento, transporte, refino, distribuição, que vocês já sabem. Só que com o fim da trégua, em 1621, nós teremos uma ação, né, de boicote novamente aos holandeses, e a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. Gente, uma companhia de comércio aqui, ela é formada por navios mercantes e principalmente por navios militares, tá? Qual é a ideia dessa companhia de comércio holandesa, essa Companhia das Índias Ocidentais? Índias Ocidentais era como era chamada a América, tá, gente? A ideia holandesa é promover a invasão do Nordeste. A primeira tentativa em 1624. Essa tentativa, pessoal, de invasão a Salvador, ela é concretizada, mas no ano seguinte eles são expulsos. Em 1625, nós teremos a expulsão, então, dos holandeses, e 5 anos depois, em 1630, a Holanda vem com uma frota ainda maior,
tá? Com milhares de soldados, dezenas de navios, e vão atacar Pernambuco e tomarão a região de Pernambuco. Tudo bem? Galera, a partir do momento que há a conquista então da região de Pernambuco, nós teremos o Brasil holandês tão famoso aí no vestibular, tá? E falar do Brasil holandês é falar principalmente do Maurício de Nassau. Então vamos agora para essa parte tão importante que o vestibular gosta tanto, que é a administração nassoviana. Vamos falar aqui sobre esse governo do Maurício de Nassau na região ali do Nordeste, que ficou tão marcado na nossa história. Vamos lá? Maurício de Nassau, galera, chega aqui ao Brasil em 1637, vai ficar no poder até 1644, né, como representante aí da Holanda. E nesse período, a Holanda promove uma série de conquistas, tá? Angola é dominado nesse momento, a dominação do Nordeste se estende até a região do Maranhão. Ao dominar Angola, pessoal, nós temos ali o controle do tráfico de escravos agora feito pelos holandeses. Isso dá um prejuízo enorme para Portugal também, né? Lembre-se que eu comentei com vocês, é o auge do bandeirismo de preação nesse momento, né? Daquela caça e escravização do indígena, afinal vai ser necessário mão de obra no resto da colônia aqui portuguesa. Bem, o que o Nassau faz, pessoal, de importante? O que pode ser cobrado de vocês aí nas provas, no vestibular? Primeiro, Nassau vai sistematizar novamente a produção de açúcar, tá? Nassau acaba com as desconfianças, vamos colocar entre aspas essa desconfiança, do colono brasileiro com o holandês. Como é que ele vai fazer isso? Buscando o apoio dos senhores de engenho. Duas coisas são feitas para conseguir o apoio do senhor de engenho. A primeira delas, nós teremos o financiamento, empréstimos para esses senhores de engenho. Galera, na hora que abriu a carteira aqui para o senhor de engenho, para ele voltar a produzir em larga escala, é óbvio que o senhor de engenho passou a apoiar o holandês, tá? Segunda ação, pessoal, criação do chamado Conselho dos Escabinos, câmaras municipais, equivalente a câmaras municipais, que permitiam, então, que os senhores de engenho tomassem decisões locais. Tudo bem? Maurício de Nassau, gente, dessa forma, aumenta a produção açucareira. A região de Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar do planeta. E óbvio que a Holanda vai colher todos esses frutos aí, literalmente, né? E também vai ganhar muita grana, vai acumular muito capital através desse processo. Bem, Nassau, gente, por que ele entra para a história? Porque esse cara, ele vai promover o desenvolvimento da região de Pernambuco. Ele não está preocupado só com a exploração da região. Então nós teremos ali modernizações urbanas, né? Calçamentos, criação de cidades, de estradas, iluminação. Pessoal, ele chega a construir um zoológico, um observatório astronômico, né? Um novo porto, palácios. Notem que muitas dessas coisas não eram necessárias para promover essa exploração aqui do Brasil. Afinal, gente, nós já aprendemos, inclusive, que essa fase de exploração do açúcar, ela se dá no campo e não em cidades. Mas o Nassau estava, sim, preocupado com esse processo. Outra coisa que ele estabelece aqui, gente, a tolerância religiosa. Gente, isso é incrível. Por quê? Porque num contexto de profunda intolerância, tanto de católicos quanto de protestantes, a região nordeste do Brasil, gente, a região holandesa, vai ser uma ilha, né? Uma ilha de liberdade de culto. Não para todas as religiões, é claro, né? As religiões africanas não serão permitidas. Mas nós teremos a convivência ali na região Pernambuco entre judeus, entre católicos e entre protestantes. Tudo bem? Outra coisa muito importante. Nassau promove também um mecenato, tá? Esse mecenato, né, vocês sabem, o mecenato é proteger, patrocinar artistas. Nassau vai trazer para o Brasil uma série de intelectuais, uma série ali de artistas, e isso é muito importante. Por quê? Os primeiros tratados sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, né, vão ser feitos nesse momento pelos holandeses, não pelos portugueses, e também nossos primeiros tratados de medicina serão escritos nesse momento aqui
pelos holandeses. Devemos destacar sempre a presença dos artistas, tá? Que artistas que a gente destaca aqui? Por que nós destacamos esses artistas? Primeira coisa, ó, são artistas renascentistas que viram para cá. São os primeiros a retratar o Brasil colônia de uma forma mais sistemática. Então toma cuidado, essas primeiras imagens que a gente tem do Brasil colônia em quadros, né, e em litografias aí, foram produzidas por holandeses, não por portugueses, tudo bem? Quem que a gente destaca? Nós destacamos o Frans Post. Frans Post, pessoal, vai se dedicar principalmente às paisagens, né? Então você está vendo, por exemplo, aqui uma imagem, né, onde você tem ali o engenho, tem escravos, tem a natureza. E nós destacamos também o Albert Eickhout. Esse aqui, ele vai se preocupar em retratar não só as imagens, né, as paisagens, perdão, mas também a população brasileira. Então a gente destaca aqui, inclusive, a presença, né, nas suas obras, de indígenas, da mestiçagem, né? Então essa ideia aqui de já mostrar o sincretismo estava presente nesse grande artista holandês. Mas vale lembrar também que há toda uma questão do contexto da época que se reflete nessas imagens. Então você tem, por exemplo, ali um enorme preconceito, né, em algumas dessas imagens. Por exemplo, essa que você está olhando agora é a imagem de uma indígena, né? Ó, olha bem a imagem, pessoal. Vou deixar você olhar primeiro para depois a gente comentar. Bem, se você olhar, ela está calçada, né? Ela não está descalça. Tem até um doguinho ali entre as pernas dela. Mas se você olhar ali na linha da cintura dela, ó, você vê que ela não está nua. Existem umas florzinhas ali, umas folhinhas pairando na frente das vergonhas dela. Galera, por quê? Você acha mesmo que o indígena, que o nativo andava com umas folhinhas penduradas aí para esconder ali as suas vergonhas? Claro que não, gente. Isso aqui é porque a religião proibia cenas de nudez. É por isso que você tem essas folhinhas. Agora, olha o que ela está carregando em sua mão. Ela está carregando uma mão. Não é uma fruta, uma mão, hein? Uma mão mesmo de verdade, ó. E no cesto que está pendurado na cabeça dela, você tem um pé. Isso significa o quê? Que é uma indígena antropofágica, canibal. Então você tem aqui, ó, um olhar religioso e você tem um olhar preconceituoso do indígena como um selvagem, aquele olhar etnocêntrico que eu comentei com vocês. Toma bastante cuidado com isso aí no vestibular, tá? Nós destacamos também, como eu já disse, a questão do sincretismo, né, que é representado nessas imagens. Tudo bem? Ótimo. Em 1640, gente, no meio desse processo de dominação da Holanda, nós tivemos a restauração em Portugal, que nós comentamos lá no fim da aula no fim da parte da União Ibérica, no começo dessa aula. A restauração portuguesa de 1640, gente, ela só foi possível graças à ajuda da Holanda, né? Que levou aí, então, o fim da União Ibérica. Bem, óbvio que a Holanda, gente, não ajudou Portugal só porque Portugal era inimiga da Espanha e a Holanda também. O apoio holandês veio condicionado à chamada Trégua dos 10 anos. Entre 1641 e 1651, ficou definido que Portugal aceitaria a presença da Holanda aqui no Nordeste da América, no Nordeste brasileiro. Tudo bem? Ótimo. Última parte dessa aula, insurreição pernambucana. Bem, nós teremos um processo de crise do ciclo do açúcar. Essa crise, gente, causada pela concorrência com as Antilhas e principalmente por conta de guerras europeias, principalmente da Guerra dos 30 anos. Então há uma redução do consumo, há uma redução nos preços do açúcar e o prejuízo começa a ser enorme. Nassau, gente, começa a ser pressionado a cobrar maiores impostos aqui dos colonos brasileiros. E ao não fazer isso, Nassau então vai acabar se retirando aqui do Nordeste brasileiro, vem aqui para o Brasil novos administradores e a Holanda vai fazer o quê, gente?
vai elevar os impostos, a Holanda vai cobrar as dívidas dos senhores de engenho e a Holanda começa a confiscar as terras desses senhores de engenho que não pagavam esses impostos ou que não pagavam as suas dívidas. O que isso vai levar a acontecer, gente? O colono aqui brasileiro, ele vai lembrar de algo muito simples. Ele não é holandês. E ele não aceitará essa dominação agora holandesa, não aceitará esse arroxo colonial. Nós teremos então entre 1644, 45 até 1654, praticamente 10 anos de conflito, a insurreição pernambucana, tá? Nessa insurreição vale destacar que até 1651 o apoio português foi não oficial, né? Então é incrível, né? Porque nós temos aqui o colono brasileiro lutando para ser novamente de Portugal e Portugal não apoiando. E o que vai acontecer? Nós teremos ali esse apoio não oficial por conta daquele tratado da trégua dos 10 anos. Bem, em 1651 nós teremos então a entrada de Portugal no conflito, após o fim da trégua dos 10 anos, né? E em 1654 a Holanda finalmente é expulsa daqui. Vale lembrar que a Holanda, nesse mesmo período, estava em guerra com a Inglaterra, são as guerras de navegação. Isso acabou enfraquecendo muito a Holanda e acabou favorecendo a expulsão aqui também da América. Nessa imagem, gente, do Vitor Meirelles, você tem ali, ó, a representação de uma das maiores batalhas que nós tivemos nessa insurreição pernambucana, que é a chamada Batalha de Guararapes, tá? Consequências de todo esse processo, gente. Vai ser assinada a Paz de Haia. Na Paz de Haia nós teremos a definição do pagamento de uma indenização ali de Portugal para a Holanda. Nós teremos também a Holanda garantindo a legitimação sobre os territórios que foram conquistados aí na Ásia, que eram portugueses, tá? Você está vendo, inclusive, aí uma definiçãozinha aí dessa Paz de Haia e o quanto que Portugal teve que pagar de indenização, era o equivalente a mais ou menos 63 toneladas de ouro. Então é muita coisa, tá, gente? E é incrível, né, que Portugal teve que pagar para retomar algo que era já dele, né, o Nordeste ali brasileiro. Nós teremos uma desestruturação da produção ali de açúcar, tá? E ali na região de Pernambuco, essa desestruturação levou inclusive à formação do Quilombo de Palmares. Muitos escravos fugiram nesse contexto. E aqui no Brasil, gente, nós temos duas consequências também. Nós tivemos o surgimento de um sentimento nativista de pertencimento à região. Não é um sentimento emancipatório, tá? Mas é um sentimento nativista que nasce ali na região de Pernambuco, que vai ser palco de outras revoltas aí no período colonial ainda. E nós teremos também, pessoal, um arroxo colonial muito forte aqui sobre o Brasil, uma vez que Portugal vai ter agravado a sua crise econômica. Tudo bem? Galera, é isso aí. Dessa forma a gente encerra esse tema. Uma dica que eu dou para vocês sobre esse tema aqui é focar bastante nesse período aqui dos holandeses, né? Eles são muito cobrados aí no vestibular, tá, gente? Eu indico para vocês também, para quem quiser aprofundar o tema, a leitura do livro da Lilian Schwartz, né? Que é Brasil, uma biografia. Tá passando aqui para vocês a imagem do livro, né? Da Lilian e dos outros autores aí que são importantes também, que estão ressaltados nesse livro. Belezinha? Valeu, galera. Até a próxima.